Abra sua Bíblia no Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Eu sei que tem várias traduções, mas não tem problema. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. Palavra do Senhor. Interessante que antes disso aqui, meus irmãos, Pedro dá uma palavra, dizendo que o Senhor Jesus era o Cristo, o Salvador. Ele fala movido porque Deus usou a vida dele pelo Espírito Santo. Mas em seguida o Senhor Jesus expõe, diz, olha, eu vou passar pela cruz e vou morrer. E Pedro então entra na humanidade dele, diz assim, Senhor, de jeito nenhum. E o Senhor Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Percebe que tem horas que você está sendo usado, precisa entender isso. E a humanidade nossa, ela é muito perigosa, muito frágil. E aí, mas depois disso, então o Senhor diz assim, então disse o Senhor Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e estando, então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor está presente pela ação do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Receba a minha e a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode sentar-se. Palavra dessa manhã sobre o tema: cuide da tua alma. Cuide da tua alma. É com ela que você vai entrar no céu. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você conquista, todas as coisas não vão entrar. O que vai entrar no céu é a sua alma lavada, redimida pelo sangue do Senhor Jesus. Então não é tantas coisas que nós fazemos. Meus irmãos, sabe que quando nós estamos passando por tribulações, nos afligimos. Mas a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, é clara em falar sobre isso. Diz, olha, tendo pois sido justificados pela fé, tende paz com Deus. Vocês vão passar por tribulações, mas a tribulação produz paciência, produz condições, dá mais, ainda mais. Além disso, ela vai dar uma experiência para nós. Então, cada vez que você tem uma tribulação, você passa por uma experiência, mas se a sua fé está em Cristo Jesus, você sente paz. Imagina, eu fiz uma palavra aos médicos ali, ficaram tudo em volta de mim, aquele monte de gente. Até nem entendi tanto porque não sabia ainda o que estava acontecendo, mas dei uma palavra de gratidão, dizendo que estava ali, mas cria que Deus estava no controle. E logo em seguida, quando eles começaram a cirurgia, disse que deu uma parada cardíaca, eu não vi nada, meus irmãos. Não vi nada. Mas parou tudo, pois continuaram, e aqui estou para glorificar o Senhor Jesus. E para dizer para você, que já tem experiência, ou que está começando, que está na caminhada, que Deus é Deus, os propósitos que Ele tem para a sua vida, se você permanecer no Senhor Jesus, Ele vai cumprir para a glória do nome dEle. Então, nós precisamos permanecer. E aqui nós temos então as situações aqui. Se alguém acha, ele diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero dizer para você que essa primeira aplicação é posição da alma. Tem muito crente, ou muitas pessoas que se dizem crente, ou cristão, que a sua posição de alma não está em seguir o Senhor Jesus, está em apenas ser religioso, apenas
viver uma vida que acha que está dentro e conforme a vontade de Deus. Não é assim. Porque cruz é trabalho mesmo, meus irmãos. Cruz é você precisa tomar uma posição, precisamos tomar sempre uma posição diante de Deus. Está acontecendo isso? Senhor, não sei o que é, não entendo o que está acontecendo, mas a minha fé permaneço no Senhor. Então nós entendemos assim. O Senhor está dizendo assim, não, vocês tenham postura, tomem a sua cruz e siga-me. Não dá para ficar andando só comigo, sem entender que a vida cristã tem luta, tem batalha, mas eu já venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais, e eu digo aqui, Igreja Batista, Filadélfia, nós irmãos, você que congrega, você que visita, você que está conosco, entenda isso nessa manhã. Você está passando por uma luta, tem alguma batalha, está doente, alguém da família, tem algum trauma, o que está acontecendo? Mas diga em nome do Senhor Jesus, Senhor, essa cruz, esse desafio da minha vida, eu estou com o Senhor, e porque estou com o Senhor, tenho a vitória em Cristo Jesus. Então é assim, meus irmãos. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender. Sabe, às vezes eu fico pensando, meu Deus, que misericórdia, quanta misericórdia o Senhor teve e tem com a minha vida, porque quantas situações já passei, são 72 anos de tantas situações, meus irmãos, mas Deus é fiel, Deus é fiel. Muitas setas, muitas ações do inimigo, muita coisa perturbadora. Você sabe que o pastor vai levar para a eternidade certamente muitos assuntos que ficam na alma, porque pessoa que confessa, nós temos que simplesmente assumir tudo. Mas eu creio que estamos lidando com o Senhor que ouve a nossa oração. Então eu falo assim, então eu digo para você nessa manhã, a sua fé tem colocado a sua alma em posição de prontidão, de disposição, de servir, de ser um crente autêntico, aonde quer que esteja. Nós vivemos num tempo agora de tantas heresias, tantos pensamentos, tanta coisa que é tudo, desculpe a expressão, baderna, não é nada. Porque eu já falei tantas vezes aqui, repito, o evangelho sem cruz não é evangelho. Então nós precisamos assumir a nossa posição diante de Deus, e essa posição é a alma. Você olhar a Bíblia, você ler a palavra de Deus, estou lendo já o Velho Testamento, eu voltei a ler novamente, e você vai encontrar assim, de todo o teu coração, e depois vem, e de toda a tua alma. Por que que entra sempre o coração primeiro? Porque o coração é o centro das emoções, mas o coração influencia, dependendo aonde a pessoa anda, dependendo com quem a pessoa convive, dependendo com o que ela está fazendo, dependendo dos caminhos que está escolhendo, esse coração influencia a alma, e marca na alma coisas horríveis, enfraquece a fé, muitas vezes desvia dos caminhos do Senhor. Por isso a importância de nós saber, a minha alma está alinhada com o meu Deus, com o meu Senhor Jesus, com a minha casa, com a minha igreja. Meus irmãos, o Senhor vai arrebatar a igreja do Senhor Jesus. Então não é uma pessoa única, você precisa estar no corpo de Cristo. Se você lê a palavra, ele diz a minha igreja. A igreja, quando for arrebatada, é todos. Então não é especificamente uma pessoa, amém? Então entendendo-os assim, então, essa é a primeira aplicação para nós entender aqui. É renúncia mesmo, meus irmãos, renúncia. E sabe que renúncia muitas vezes é perdas, e perder ninguém gosta, que nem o pessoal do jiu-jitsu está aqui, é ruim perder, né? A gente quer sempre ganhar, faz parte da humanidade, mas tem perdas que são necessárias. Por isso o Senhor fala assim, olha, se você ganhar, perdeu. Ganhar por quê? Porque as pessoas às vezes estão achando que estão ganhando e conquistando coisas, e tudo aquilo está distanciando de Deus. É uma situação, é outra, que leva a pessoa a estar fora, leva a pessoa a não estar comprometida, está perdendo, e muitas vezes perdendo tempo, muitas vezes deixando de construir uma história que glorifica o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos,
em nome do Senhor Jesus. Essa manhã é para nós renovarmos a nossa fé no Senhor Jesus e assumir a nossa fé, dizendo: Pai, essa vida, essa missão que eu tenho, eu quero continuar em nome de Jesus. Amém? Mas também, através da caminhada e essa cruz, agora olhando pelo sentido espiritual mesmo, porque a cruz não adianta, esse crucifixo, isso que você carrega externo, isso é nada, meus irmãos. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando de uma vida, uma situação espiritual, falando do sentido da vida. E por isso nós precisamos renunciar muitas vezes. Mas é aí que vem a transformação. Quando você assume essa postura, que você alinha sua vida diante de Deus, essa vida de oração, vida de palavra de Deus, de comprometimento, aí acontecem as transformações, porque Deus é Deus de palavra, Deus cumpre sua palavra. Clama a mim e responder-te coisas grandes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E Ele vai usar, Ele vai ministrar a palavra na minha e na sua vida em nome do Senhor Jesus. E se você tem certeza dessa convicção de fé, tem com certeza essa convicção de que, apesar dessa cruz, desse peso, dessas perdas, dessas situações que estão acontecendo, mas você crê que o Senhor Jesus está aqui para operar milagres, restaurar a sua vida, a sua família, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Aleluia! Nós te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. O outro passo que nós vemos aqui: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Meus irmãos, se você entrar na internet, você vai se assustar. Quantas pessoas venderam a sua alma a Satanás? Quanta gente vendeu sua alma? E quanta gente também já lemos, já falamos até sobre isso, que na última hora expressa: daria tudo da minha vida por mais alguns minutos de vida. Arrependimento. Sabe, é melhor se arrepender hoje. É melhor se arrepender hoje. Você tem vida ainda, estou vendo gente jovem, gente de meia idade, e mesmo nós aqui que já temos uma certa experiência de tempo, é preciso ser arrependimentos. Então, se alguma coisa mexe seu coração, não espere para amanhã, arrependa-se. E venha ao Senhor Jesus, porque a nossa alma, ela é tão preciosa, tem tanto valor, que o Senhor Deus assume na pessoa do Senhor Jesus a humanidade, leva sobre si, lá na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade, morre, ressuscita, está vivo, porque a minha alma, a sua alma, tem valor imensurável. Imensurável. Sabe, eu fico pensando, certamente as pessoas bilionárias ou trilionárias, que têm bilhões de dinheiro, se tomam consciência disso, elas vão pensando: meu dinheiro não vai salvar a minha vida. Não vai. A fama não salva ninguém. Ninguém. Somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas quero agora então ir para o segundo aspecto aqui de meditação. A sua alma, em troca da sua alma. Como está a sua alma? Como está a minha alma? Posso te dizer para você nessa manhã: minha alma nessa manhã vibra, minha alma nessa manhã está feliz, porque Deus me deu novamente uma oportunidade de poder ministrar a sua palavra, poder novamente conviver, especialmente com a minha querida, com a família, e com vocês, e com todos aqueles que vamos conhecendo. A minha alma está feliz na presença do Senhor Jesus. Ele é a alegria da minha salvação, da minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas a nossa alma, como eu falei, ela se influencia muito pelas emoções. Lembra o salmista quando ele fala assim lá no Salmo 42? Por que está batida, ó minha alma? Ele não fala o coração agora. Veja assim: por que está batida, ó minha alma? Por que está batida? Espera em Deus,
ainda te glorificarei. Então, meus irmãos, se a cruz, se o sofrimento, se a renúncia, se a entrega, se a dedicação ao ministério, à palavra, se a dedicação da oração, se tudo isso você está fazendo, mas ainda tem situações difíceis, peso, e a tua alma está aí marcada por alguma dor, alguém te feriu, alguma situação que aconteceu, algo que ainda está na sua alma machucada, precisando de cura, de restauração. O salmista faz assim, ele ora e fala com ele mesmo. Então a cura começa comigo mesmo, quando eu digo ao Senhor: Senhor, está acontecendo isso aqui na minha alma, não sei, Deus me traz a memória daquilo que está de alguma maneira feriu-me, e cura-me para a tua glória. Tenho falado isso, meus irmãos, tantas vezes, porque a minha alma espera somente em Deus. Aleluia. Diga comigo: a minha alma espera somente em Deus. Aleluia. Quando a sua alma está firmada no Senhor. E nós temos também, quando o salmista fala, o Salmo 103, ali ele já dá para compreender que apesar de tudo que ele tinha passado, agora ele está curado. Ele diz assim: ó minha alma, bendiga o Senhor, pessoas que me abençoaram, família, ou esposa, filho, parente, amigo, irmão, traz a memória, para que a minha alma glorifique teu santo e bendito nome. Obrigado. Então, isso que ele está falando: bendiz a minha alma, e não esqueça nenhum dos benefícios. Quantos de nós, meus irmãos, e todos que estão aqui passaram por isso, passamos pela pandemia. Que tempo de tristeza, de morte, de luto, de choro. Você está aqui, ó, sentado aqui no banco, aqui, nossas cadeiras. Então nessa manhã é para você glorificar a Deus, dizer: Senhor, estou aqui, o Senhor está aqui agora, o Senhor está falando comigo, a minha alma ainda tem situações, precisa perdoar algumas pessoas, ou preciso perdoar-me a mim mesmo. Deus, estou aqui nessa manhã, e sei que o Senhor está aqui comigo, louvado seja o teu nome, glorifica a Deus. Então uma alma só pode ser curada pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, não tem remédio, não tem médico. Glória a Deus pela medicina, glória a Deus pela toda evolução, tudo aquilo que já desfrutamos hoje, pela ciência. Mas o único Senhor que pode curar a alma do ser humano é o Senhor Jesus, por causa do sangue dele, porque nada mais pode perdoar pecado se não for pelo sangue do Senhor Jesus. E você é salvo, você é redimido por causa desse sangue. E aqui está então a cura da nossa alma. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender e assumir essa posição. E não permitir que as setas, que o maligno, que situações, que tristeza, embaraços, tire a nossa alma do alvo principal, que é a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aqui então é como está a nossa alma. É uma pergunta. Eu perguntei. Ela está triste, está amargurada, machucada, aflita, ansiosa? Essa manhã o Senhor quer te curar, em nome de Jesus. E o último ponto, que é o terceiro: como cuidar então da nossa alma? Como cuidar da nossa alma? Primeiro nós precisamos entender isso. Você sabe que o coração é saídas para a vida, mas o coração também sai as coisas malignas. E então nós precisamos cuidar da nossa alma, já pensando logo no nosso coração, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos. E você, aonde anda, você recebe pensamentos.
Aonde nós andamos, nós somos influenciados por pessoas ou por coisa, por o que vemos. E aí, meus irmãos, dependendo como estamos, nós precisamos entender que eu preciso cuidar da minha alma, cuidar da minha vida. E isso significa que eu preciso ter um escudo. Que escudo é esse, pastor? Está aqui. A palavra de Deus. Amém? É a espada do Espírito. É com ela que nós combatemos. É com ela que nós vivemos. E com ela nós temos toda a autoridade. O Senhor disse: em meu nome, aleluia, em meu nome expulsarão demônios, orarão e as pessoas serão curadas. É no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para eu cuidar da minha alma, eu preciso me alimentar dessa palavra. Amém? Então, tome um propósito. Se você não está lendo, comece a ler hoje. Se você vai começar a ler a Bíblia, comece lendo Evangelho de João. Começa pelo Evangelho de João, porque ali, nesse Evangelho, nós temos tantas situações que o Senhor Jesus nos dá condições de suportar. Estou convosco todos os dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor, e já derramou esse Espírito. É dele que vem a nossa vitória. Então, quero dizer para você, cuide da sua alma. Tenha personalidade, não se deixe influenciar. Não se deixe influenciar. Muitas vezes a pessoa não tem uma experiência, alguma coisa assim, não, essa igreja aí não, aquela igreja lá não. Está falando da noiva do Senhor Jesus. Está mexendo com a noiva do Senhor Jesus. Não fale de igreja nenhuma. Pense comigo, não fale. Fica na casa, fica aqui conosco em nome de Jesus, de preferência. Então, como é que eu cuido? Com a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus fala assim, aqui, lá em João, capítulo 14, não lembro o versículo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, é o escudo da minha fé. E a nossa fé, como eu falei ontem lá no casamento, a nossa fé é o que vai nos ajudar a deixar um legado que glorifica e que bendiz o nome do Senhor Jesus. Para isso, meu coração precisa ser quebrantado. Meus irmãos, se você não costuma fazer isso, faça. Entra no seu quarto e vai trazendo a memória e deixa as lágrimas correr, porque as lágrimas vêm da alma. Quando você chora na presença do Senhor, é a linguagem que chega aos céus. Coração quebrantado, o Senhor não rejeita a oração. Poderia falar muito mais, mas eu quero deixar isso com vocês. Como é que está o meu coração? O coração é porta de entrada também. A pessoa pode fechar o coração. Você não acredito nesse pastor. Não tem problema, meu irmão. Mas crê em Jesus Cristo. É Ele que te ama. É Ele que morreu por você. É Ele que deu a sua vida. Mas você precisa entender que o coração quebrantado é um coração arrependido, um coração que se entrega ao Senhor Jesus. Essa palavra, nessa manhã, é para você, para mim, para nós, termos a nossa posição, a nossa alma posicionada, em nome do Senhor Jesus, de tal maneira que quando as pessoas olhar para a sua vida, olhar para a minha vida, para nossas vidas, ali tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma referência para mim e para a sociedade. Que o Senhor nos abençoe. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Espírito Santo, concluo aqui a mensagem, é Ele que fala e que convence. Ninguém convence ninguém, mas o Espírito Santo convence. Ele é o Consolador, é Ele que ensina, e eu digo aqui também para quem está por internet. O Senhor Jesus continua dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Ele vai falar, e a sua alma encontrará descanso. É o Senhor Jesus, e o Senhor te abençoe em nome do Senhor. Amém e amém.